A Bíblia nos alerta, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Em 1 Samuel 15, 23, lemos: Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Esta passagem coloca a rebelião contra Deus no mesmo patamar de gravidade que a idolatria. Por isso a bruxaria é tão séria. Em sua essência, é uma tentativa de manipular forças espirituais para ganho pessoal, contornando a autoridade e a soberania de Deus. É uma expressão de orgulho humano, uma declaração de que podemos controlar o destino e as forças sobrenaturais, em vez de nos submetermos humildemente à vontade de Deus. O primeiro sinal de atividade de bruxaria em uma igreja é a liderança manipuladora. A liderança manipuladora é possivelmente o sinal mais perigoso e insidioso de atividade de bruxaria em uma igreja. Este tipo de liderança se manifesta de várias formas sutis e nem sempre óbvias. Em sua essência, a manipulação envolve o uso do medo, culpa ou ameaças espirituais para controlar os membros da congregação. Um líder manipulador pode, por exemplo, sugerir que deixar a igreja ou questionar sua autoridade resultará em maldições, perda da salvação ou punição divina. Isso contradiz diretamente a liberdade que temos em Cristo, como Paulo afirma em Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Outra manifestação da liderança manipuladora é a criação de uma cultura de dependência não saudável. O líder pode se posicionar como o único canal de comunicação com Deus, desencorajando os membros a buscarem Deus por si mesmos. Isso pode se manifestar em frases como: Deus me disse para te dizer, ou você precisa da minha unção para receber a bênção. Tal atitude contradiz o ensino bíblico de que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. Hebreus 4, 16. A manipulação também pode se manifestar através do uso seletivo das Escrituras. Um líder manipulador pode tirar versículos do contexto para justificar suas ações ou demandas, ignorando o contexto mais amplo da Bíblia. Por exemplo, podem usar versículos sobre autoridade para silenciar questionamentos legítimos ou críticas. Além disso, líderes manipuladores frequentemente criam um ambiente de secretismo e falta de transparência. Eles podem se recusar a responder a perguntas sobre finanças da igreja ou decisões importantes, alegando que questionar é um sinal de falta de fé ou rebeldia. Isso vai contra o princípio bíblico de prestação de contas, como vemos em 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelos do rebanho. É importante notar que a liderança manipuladora muitas vezes começa de forma sutil e pode se intensificar gradualmente ao longo do tempo. Inicialmente, pode se manifestar como conselhos fortes ou direção espiritual, mas pode evoluir para controle e manipulação mais evidentes. Os membros da igreja devem estar atentos a sinais de que sua liberdade em Cristo está sendo comprometida ou que estão sendo pressionados a agir contra sua consciência ou discernimento. Líderes genuínos, seguindo o exemplo de Cristo, lideram através do serviço e do amor, não do medo ou da coerção. Como Jesus disse em Mateus 20, 25 e 26, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O segundo sinal é a divisão e a fofoca. A divisão e a fofoca dentro de uma congregação são sinais alarmantes de possível atividade de bruxaria na igreja. Estes elementos corrosivos minam a unidade, que é tão central para o corpo de Cristo,
e criam um ambiente propício para a infiltração de influências espirituais negativas. A unidade é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, destacando sua importância crucial para a saúde espiritual da Igreja. Jesus, em sua oração sacerdotal registrada em João 17, enfatizou a importância da unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta unidade não é apenas uma questão de harmonia superficial, mas uma profunda interconexão espiritual que reflete a própria natureza de Deus. A fofoca, por sua vez, é uma forma particularmente insidiosa de divisão. Provérbios 16, 28 adverte: o homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. A fofoca não apenas prejudica relacionamentos individuais, mas pode envenenar toda a atmosfera de uma congregação. Ela cria desconfiança, alimenta ressentimentos e pode levar a facções dentro da igreja. Em uma igreja afetada por bruxaria, a fofoca pode assumir uma aparência espiritual. Pedidos de oração podem se tornar veículos para espalhar informações prejudiciais sobre outros. Revelações espirituais podem ser usadas para difamar ou desacreditar membros ou líderes. Isso não apenas fere indivíduos, mas enfraquece todo o corpo de Cristo, tornando-o vulnerável a ataques espirituais. A divisão pode se manifestar de várias formas: grupos exclusivos dentro da igreja, rivalidades entre os membros, competição por influência ou recursos, ou até mesmo conflitos abertos entre membros ou líderes. Essas divisões podem começar de forma sutil, talvez como diferenças de opinião sobre questões menores, mas se não forem tratadas adequadamente, podem se transformar em cismas profundos que ameaçam a própria existência da congregação. Paulo advertiu fortemente contra tais divisões em 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esta exortação não é um chamado à conformidade cega, mas à unidade em essência e propósito, mesmo em meio à diversidade. É crucial observar como os membros da igreja falam uns dos outros e como lidam com os conflitos. Uma igreja saudável promove a resolução de conflitos baseada em Mateus 18, 15 a 17, onde Jesus estabelece um processo claro para lidar com ofensas e desacordos. A presença de grupinhos secretos, conversas sussurradas e tensões não resolvidas são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Além disso, a maneira como a liderança da igreja responde à divisão e à fofoca é reveladora. Líderes que ignoram esses problemas, ou pior, que os alimentam para manter o controle, estão permitindo que influências negativas prosperem. Por outro lado, líderes que abordam ativamente essas questões, promovendo a reconciliação e a comunicação aberta, estão trabalhando para manter a saúde espiritual da congregação. A cura para a divisão e a fofoca começa com um compromisso renovado com o amor e a unidade em Cristo. Como Paulo exorta em Efésios 4, 3. Devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso requer humildade, paciência e um compromisso ativo com a reconciliação e o perdão mútuo. O terceiro sinal é a presença de falsos profetas e ensinos distorcidos. A presença de falsos profetas e ensinos distorcidos é um sinal grave de atividade de bruxaria em uma igreja. Este fenômeno não é novo. Desde os tempos bíblicos, a igreja tem enfrentado o desafio de discernir entre a verdade e o erro. Jesus nos alertou em Mateus 24, 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Este aviso ressoa ainda hoje, lembrando-nos da constante necessidade de vigilância e discernimento. Os falsos profetas na igreja moderna podem ser extremamente carismáticos e convincentes. Eles frequentemente misturam verdades bíblicas com doutrinas falsas, criando um coquetel espiritual tóxico que pode enganar até mesmo crentes maduros.
Paulo advertiu sobre isso em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Uma característica comum dos falsos profetas é sua capacidade de fazer previsões aparentemente precisas ou realizar sinais e prodígios. No entanto, a Bíblia nos ensina que a precisão das previsões ou a presença de manifestações sobrenaturais não são, por si só, indicadores de autenticidade divina. Deuteronômio 13, 1-3 nos adverte: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. A fidelidade à doutrina bíblica e ao caráter de Deus é o verdadeiro teste de um profeta ou ensino. Os falsos ensinos frequentemente se infiltram na igreja de maneira sutil. Eles podem começar como pequenas distorções da verdade bíblica, mas ao longo do tempo podem desviar completamente a fé e a prática dos crentes. Estes ensinos podem se concentrar excessivamente em bênçãos materiais, sucesso pessoal ou experiências espirituais extraordinárias, em detrimento das verdades centrais do Evangelho, como a salvação através da graça, a necessidade de arrependimento e a chamada para viver uma vida santa e dedicada a Deus. Além disso, os falsos profetas e mestres podem usar a culpa, o medo e a manipulação emocional para controlar seus seguidores. Eles podem alegar ter uma revelação especial ou um conhecimento exclusivo de Deus, criando uma dependência espiritual não saudável e impedindo que os crentes busquem a Deus diretamente. O impacto desses falsos ensinos é devastador. Eles podem levar à confusão, perda de fé e até mesmo ao afastamento completo de Deus. Crentes que são vítimas desses ensinos podem experimentar um sentimento de desesperança e frustração quando as promessas vazias dos falsos profetas não se concretizam. Eles podem também se sentir culpados ou inadequados, acreditando que a falta de bênçãos ou experiências espirituais é resultado de sua própria falha ou falta de fé. Para combater este sinal de atividade de bruxaria, é crucial que a igreja mantenha um compromisso firme com o estudo e a aplicação das Escrituras. Os líderes da igreja devem ser diligentes em ensinar a verdade bíblica de maneira clara e acessível, equipando os membros da congregação para discernir a verdade do erro. Como Paulo exorta em 2 Timóteo 4, 2-4. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A oração e o discernimento espiritual também são essenciais. Os crentes devem buscar a orientação do Espírito Santo para reconhecer e resistir aos falsos ensinos. A comunhão com outros crentes maduros e a participação em uma comunidade de fé saudável são meios adicionais de proteção contra a influência de falsos profetas e ensinos distorcidos. Em resumo, a presença de falsos profetas e ensinos distorcidos é um sinal claro de que uma igreja pode estar sob a influência de forças espirituais malignas. A resposta a este desafio envolve um compromisso renovado com a verdade bíblica, a oração fervorosa e a busca da orientação do Espírito Santo para discernir e resistir a essas influências perniciosas.